Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo dessa semana. Essa semana um curtinho, 2 capítulos, Gênesis 5, Moisés 6. Espero que vocês possam ter insights valiosos. Eu sou o Gustavo Pedrosa e vamos lá mergulhar nas Escrituras. Vamos começar com Moisés 6, versículo 3. E Deus revelou-se a Sete, e ele não se rebelou, mas ofereceu um sacrifício aceitável como seu irmão Abel. E a ele também nasceu um filho, e ele deu-lhe o nome de Enos. Talvez aqui nós possamos encontrar um padrão a ser seguido: não se rebelar contra o Senhor e oferecer sacrifícios aceitáveis. Quais são, talvez, os sacrifícios aceitáveis que nós podemos ofertar hoje em dia? A leitura das Escrituras, partilhar do sacramento, frequentar a casa do Senhor, pagar um dízimo, fazer ofertas e realizar o jejum. São exemplos de sacrifícios que são aceitáveis perante o Senhor e demonstram que nós não nos rebelamos contra Ele. Vamos para Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus, e não estava mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa é a doutrina da translação. Podemos conferir um pouquinho mais na tradução de Joseph Smith de Gênesis 14, 25 a 27 e versículos 32 a 34. Também podemos cruzar com Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Quando nós falamos em transfigurado, é em curto prazo, é uma transformação a curto prazo. Quando nós falamos em transladado, é uma transformação a longo prazo. É um avanço para o plano terrestrial. Em Moisés 8, 22 a 24, que nós podemos cruzar com Mateus 24, 37, nós lemos o seguinte: E Deus viu que a iniquidade dos homens se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. E aconteceu que Noé continuou a sua pregação ao povo, dizendo: Escutai e dai ouvidos às minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais, e recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não o fizerdes, as enchentes vos sobrevirão, não obstante, eles não deram ouvidos. Essas eram as condições de iniquidade em que a terra se encontrava. Tá? Nós podemos ainda cruzar com Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, onde nós podemos aprender um pouquinho também sobre Enoque. O livro de Enoque foi descoberto no século XIX. Joseph não tinha conhecimento desse livro e há passagens bem semelhantes. Vocês podem conferir aí em Doutrina e Convênios 107, 56 a 57. Voltemos então para Moisés, capítulo 6, versículos 21 e 41. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois de gerar Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E Jared ensinou Enoque em todos os caminhos de Deus. E no versículo 41, e ele respondeu-lhes: Vim da terra de Cainã, a terra de meus pais, uma terra de retidão até o dia de hoje. E meu pai ensinou-me em todos os caminhos de Deus. Enoque foi ensinado por seu pai, doutrina que foi passada desde Adão. Enoque é a única cabeça de dispensação que recebe seu treinamento de seu próprio pai. Foi ordenado pelo próprio Adão, Doutrina e Convênios 107, 48. Logo após, no versículo 49 de Doutrina e Convênios 107, está registrado que ele viu Deus.
Parece que essa bênção seria a de receber a plenitude das bênçãos do sacerdócio, tendo a oportunidade de ver Deus. Versículos 26 e 27 de Moisés 6. E aconteceu que Enoque viajou pela terra entre o povo, e enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e pousou sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetiza a este povo e dize-lhes: Arrependei-vos, pois assim diz o Senhor. Estou irado com este povo e minha ardente ira está acesa contra eles, porque o coração deles endureceu, e seus ouvidos estão ensurdecidos, e seus olhos não conseguem enxergar longe. Reparem aí na descrição do povo: o coração deles endureceu, e seus ouvidos estão ensurdecidos, e seus olhos não conseguem enxergar longe. Contrastem, então, essa descrição com a descrição do próprio Enoque, no versículo 36. E ele viu os espíritos que Deus havia criado e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. E daí em diante espalhou-se por toda a terra a expressão: um vidente o Senhor levantou para seu povo. Então, ele estava com esses olhos abertos, os ouvidos também abertos e o coração enternecido para o Senhor. Vamos para o versículo 28 e 29 de Moisés 6. E por essas muitas gerações, desde o dia em que os criei, tem ele se desviado e me negado e buscado seus próprios conselhos nas trevas. E em suas próprias abominações planejaram homicídio e não guardaram os mandamentos que dei a seu pai Adão. Portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si, e um inferno preparei eu para eles, caso não se arrependam. Esses conselhos nas trevas seriam o que nós já ouvimos no livro de Mórmon como combinações secretas. Eles juraram falsamente, ou seja, renunciaram intencionalmente ou quebraram os seus convênios. Elamã 6, terceiro Nef 6. Eles saem de um juramento dado por Deus e fazem juramentos do diabo. Versículos 31 e 32 de Moisés 6. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? E o Senhor disse a Enoque: Vai e faze o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. A sociedade estava evoluída a tal ponto que zombava ou odiava daquele que não tinha esse mesmo grau de instrução. Não é isso que acontece hoje em nossa sociedade? Talvez aquele que não pense com a corrente mainstream, a corrente geral, seja desprezado por essa nossa sociedade? Mas o Senhor promete estar com eles. Sim, mesmo, tá? O Senhor diz: Eu vou estar com vocês e vai livrá-lo da morte. Moisés 6:33 pode ser comparável a Josué 24:15. Dize a este povo: Decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Talvez tenha sido essa a inspiração de Josué para falar como ele falou no capítulo 24. Moisés 6:34. Eis que meu espírito está sobre ti. Portanto, todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti, portanto, anda comigo. Uma investidura divina de autoridade aí. É o cimento que une todo o evangelho. Os portadores do sacerdócio têm essa autoridade de Deus. Moisés 7:13, nós podemos ver também, Enoque também possuía o poder selador e controlava os elementos. Observar que ele reclamou justamente da fala, e o Senhor aí lhe dá o poder da linguagem. Todas as tuas palavras justificarei. Talvez seja o poder que a própria linguagem adâmica carregava. Versículos 35 e 36.
E o Senhor falou a Enoque e disse-lhe: Unge teus olhos com barro e lava-os, e tu verás. E ele assim fez. E ele viu os espíritos que Deus havia criado e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. E daí em diante, espalhou-se por toda a terra a expressão um vidente o Senhor levantou para seu povo. Um símbolo do que o Salvador faria em seu ministério mortal. Um símbolo da remoção do mundano, do terreno em nossos olhos que nos impedem de enxergar o espiritual. A gente já viu lá no versículo 27, seus olhos não conseguem enxergar longe. A habilidade de enxergar longe parece ser removida de nós hoje com os pensamentos e filosofias da sociedade. Enoque, então, tem uma visão panorâmica, como Moisés e Abraão teve. E aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção sobre essa lama nos olhos, cruzando com o que Cristo faria com o cego, João 9, 1 a 23. Por que Jesus cospe no barro ao curar o cego? Então, primeiro, Jesus automaticamente remonta a Gênesis, tirando do chão o barro de onde veio Adão e usou a matéria da qual foi feito o homem para curar aquele cego. Utilizou barro e saliva, fez um lodo e, por incrível que pareça, untou os olhos do cego de nascença, como se estivesse fazendo ali um pequeno reparo, um conserto em sua obra. E, logo, o cego enxerga e aí pede para lavar os olhos num tanque chamado Siloé, enviado. 2 também, né, acerca do sábado, nas leis complementares, ensinava que um judeu não poderia cuspir nem no chão num dia de sábado, pois sua saliva produzia lodo, ou seja, o dia de sábado era um dia de descanso, o qual somente Deus poderia trabalhar. Ao cuspir no chão, a saliva do judeu estaria, de certo modo, trabalhando ao produzir o lodo. E era vedado qualquer um trabalhar no sábado, até mesmo a saliva do judeu era impedida de trabalhar. Então, se o judeu tivesse que cuspir, deveria cuspir em uma pedra. E Jesus, ele cospe no chão, no barro, tá? E terceiro, Jesus atesta sua divindade, visto que somente um Deus trabalharia no sábado, que era a crença comum dos judeus, tá? No versículo 37 de Moisés 6, e aconteceu que Enoque saiu pela terra no meio do povo, pondo-se nas colinas e lugares elevados, e gritou em alta voz, testificando contra suas obras, e de todos os homens ofenderam-se por causa dele. É mais uma tipificação de Cristo. Todos os homens se ofenderam por causa dele. Próximo versículo 38, e foram escutá-lo nos lugares elevados, dizendo aos guardadores de tendas, permanecei aqui, guardai as tendas, enquanto vamos ver o vidente, pois ele profetiza e há uma coisa estranha na terra. Um homem insano apareceu entre nós. Os homens não entendem e começam a denegrir a imagem do pregador e a própria mensagem. Como aconteceu com Cristo e acontece ainda hoje. Ah, isso é um doido, isso é um lunático, isso é um visionário, como os filhos de Lei o chamaram. Versículos 46 a 48. Pois um livro de lembranças escrevemos entre nós, de acordo com o modelo dado pelo dedo de Deus, e foi dado em nosso próprio idioma. E quando Enoque proferiu as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde permanecer em sua presença. E ele disse-lhes, porque Adão caiu, existimos, e pela sua queda veio a morte, e fomos feitos participantes de miséria e desgraça. Porque Adão caiu, existimos. Nos lembra, segundo Nef 2:25, Adão caiu para que os homens existissem. É um dos primeiros relatos ensinados na doutrina ensinada por Lei. Versículos 51 a 68 são os ensinamentos de Enoque, cobrindo o evangelho que foi ensinado a Adão. E esse é um pequeno resumo desses 2 capítulos, bem como as aplicações que nós podemos ter. O importante é oferecermos sacrifícios aceitáveis. O importante é não estarmos
conformados com o pensamento do mundo. Às vezes vamos ser taxados de loucos, sim, mas, parafraseando o Salvador, vocês não são deste mundo. Antes, eu vos escolhi deste mundo.